disso, mas talvez fique aqui um assunto para continuação disso em outro momento. Putz, ou seja, né? Olha que interessante isso que você tá falando, Edu. É uma coisa assim, até, de certa forma, muito impactante, né, cara? Porque, pô, cara, nós estamos falando do terceiro maior gerador de emprego direto no país, né? Um dos segmentos que mais emprega mulheres, né? Que praticamente 85% desse segmento é destinado ao público feminino, são mulheres, e muitas dessas mulheres, né? Até como seus primeiros empregos, até, né? E muitas mulheres chefes de família, né? Olha o tanto que isso impacta, né? Não só economicamente, mas o impacto social também que o setor da confecção tem no país, né? Exatamente, né? E eu acho que, não acho, né? Eu tenho certeza que a gente tem que começar a ter um olhar diferente para tudo isso. Edu, acho que essa sua visão em relação a isso tem que ser observado, né? Eu acho que cabe aí as nossas, vamos dizer assim, as nossas autoridades aí do nosso segmento trazer isso, né? Trazer isso para uma mesa, né? Colocar isso realmente no bate-papo mais direto, apesar que a gente está aqui no papo de confecção, mas colocar isso num papo mais aberto. Eu acho que as nossas autoridades, elas têm que ter um conhecimento e um entendimento mais profundo, né? Eu sei que existem muitas associações, sindicatos, né? Mas eu vejo muitos trabalhos isolados, né? Muitos trabalhos regionais isolados, tal. Eu acho que caberia aí um debate mais profundo, né? Falando sobre o mercado de confecção e trazendo isso para um estado de consciência, até mesmo dos consumidores, para eles saberem a importância que é consumir os produtos nacionais, a importância que é ele dar valor à nossa mão de obra, a importância que é ele ter orgulho de usar uma roupa 100% feita pelo Brasil, 100% feita aí pelos nossos confeccionistas, pelas nossas costureiras. E isso sim é uma coisa que gera um impacto e gera um valor aí, a gente falando, né, em colocar um valor agregado, não é só falar num produto caro de valor agregado, mas é agregar esse valor emocional no consumidor para ele ter essa consciência da importância que é a confecção para o nosso país. Acho que você concluiu a minha resposta com chave de ouro. Parabéns. Já que a gente estava falando então sobre a importância do segmento e o quanto, né, isso foi impactante, até esses números, essas coisas todas que você trouxe para nós, então eu queria já emendar uma outra pergunta aqui, né, para a gente contextualizar isso de uma forma mais grandiosa. Edu, quantas confecções hoje temos no Brasil, né? Quantas confecções? Qual que é o tamanho, né? Você já deu uma dimensão bem grandiosa disso, mas números palpáveis mesmo. Qual que é o tamanho desse segmento para o nosso país? Então a gente já começa entendendo que existe um desencontro quando a gente fala sobre essas informações. Eu até separei aqui, eu costumo dizer o seguinte: se você não tem dados, você tem palpite. Então eu sou uma pessoa que gosta de me pautar muito em dados, né? E quando a gente fala sobre dados dentro do nosso segmento, cara, é uma salada, porque cada um fala uma coisa. Enfim, então se você pegar e falar assim, ó, quais são os dados hoje registrados, entre parênteses, quando a gente fala assim, qual é o número do tamanho do mercado de confecção no Brasil? Qualquer um vai te falar, vou entrar aqui numa internet, vai aparecer ali 27.500 confecções. Mas olha que interessante, se você puxar pelos quinais em atividade no Brasil, esse número passa de 200 mil. Mas tem uma coisa interessante, inclusive está aqui, depois eu posso publicar isso daqui, certo? Então passa de 200 mil confecções. Aí você fala assim, mas peraí, de 26 para 200, você tá, de 27 para 200 é uma diferença quase 10 vezes. Então vamos puxar aqui, ó, se você for no dicionário e puxar o significado da palavra confecção, o dicionário diz o seguinte: ação de confeccionar e fazer completamente e de executar de uma maneira perfeita a confecção de uma roupa. Essa é a tradição no nosso Aurélio, no nosso dicionário. Então quer dizer então que o cara que faz work fashion, ele não é uma confecção? O cara que tem um ateliê de costura não é uma confecção? Quer dizer então que a facção não é uma confecção? Então eu acho que está faltando um entendimento dentro do nosso mercado. Certo? Porque você tem muitos nichos, muitos segmentos, eu falo, cara, dentro da confecção brasileira existem inúmeros universos, tá? Você tem um cara que faz private label, você tem um cara que trabalha com programação, você tem o cara que faz uniforme, você tem o cara da pronta entrega, aí dentro disso tem várias ramificações, aí dentro disso tem muita coisa. Então quando a gente vai falar sobre confecção, primeiro a gente tem um entendimento da dimensão que é esse mercado.
Né? Então, se você puxa ali, ó, então vamos falar assim, não, mas os dados oficiais mostram que nós temos 27 mil confecções, mas se você puxar na internet, e eu fiz isso, inclusive eu entrei estado por estado, né, e consultando o Google, tá? E fui olhando lá, quantas confecções tem em Pernambuco? Cara, só o estado de Pernambuco tem 18 mil confecções. Então, peraí, mas tem 26 mil no Brasil inteiro? Se você olhar para frente, então quantas confecções tem em Santa Catarina, que é o maior polo produtor de roupa, né, em volume de produção, que é o polo mais industrializado, é Santa Catarina. Você fala assim, pô, quantas confecções tem em Santa Catarina? Quantas confecções tem em São Paulo? Quantas confecções tem em Goiás? Quantas confecções tem em Rio Grande do Sul? E eu fui puxando esses números estado por estado. Ceará, Paraná, né, então Sergipe, Rio de Janeiro, tal. São Paulo. Então, se você somar, né, o que cada site de cada estado fala, certo? E você somar tudo isso, já deu muito mais do que os dados oficiais mostram. E a outra questão, os dados que são publicados, né, é muita informação desencontrada. Os dados que são publicados por fontes diferentes. Né? Cada um tem a sua fonte geradora ali e tal, cada um fala aquilo que está dentro da sua realidade, dentro do seu estado, dentro do seu mercado e tal. Só que, de qualquer forma, para eles poderem falar isso, eles têm que puxar algum dado baseado em alguma notícia, em alguma coisa, então tem que ser um dado oficial. E quando você fala em ter dado oficial, dentro do nosso segmento da confecção, se você levar em conta, né, que se você falar assim, 50% do mercado, tecnicamente falando, ele praticamente é informal. Mas não quer dizer que o cara não tem um CNPJ. Não quer dizer que o cara não tem uma MEI. Tanto é que no período, tá? Se você colocar ali, a partir do início que começou a pandemia, né? E você pegar a quantidade de quenais ligados ao segmento de confecção, ao segmento de moda, que foram abertos, quenais, CNPJs, tal, tudo vinculado a isso. Se você pegar no período ali de 2020, né, abril de 2020 até julho de 2021, você vai ver que esse segmento foi o que mais teve abertura. E se você comparar com todos, presta atenção aqui, ó, com todos os outros segmentos geral no Brasil, o segmento de moda, confecção tal, sozinho, somou mais do que todos os outros segmentos juntos. E a gente teve um porquê disso daí, tá? Não só de vários novos empreendedores entrando nesse segmento, mas também pela questão da venda online. Porque para você poder começar a vender nos marketplaces, para você vender no teu e-commerce e tal, não sei o que tem, muitas pessoas tiveram que sair da informalidade e se tornar formais. Então, quando a gente fala sobre números da confecção, fica difícil a gente ter ali, ó, um número exato. Mas o que eu me apego, cara, eu vou pelos quenais. Eu vou puxar ali, eu entro no site e falo assim, quantos quenais em atividade? Então eu puxo por segmentação, eu puxo tudo bonitinho, e aí quando eu vou confrontar os dados, eu olho também pelas questões ali, estado por estado, e aí você vê, pautando aqui na nossa pergunta anterior, você vê que quando eu falo que nós somos o terceiro maior gerador de emprego do país, que nós temos uma importância estrondosa, social, econômica e tudo para o país. Só que o nosso segmento, o nosso setor, ele tem poucos dados. Por isso que eu falo, tipo, cara, se você juntasse todo mundo mesmo, numa mesa e falasse assim, cara, vamos juntar todo mundo, de todos os polos de confecção, vamos conversar, quanto tem no teu, pá, e a gente passasse a ter dados realmente oficiais, pô, você ia ver que o setor de confecção, meu amigo, vou te falar, se a gente, para quem não sabe, eu vim do agro, né? E tenho um amor e um respeito extremamente gigante pelo agro. E eu descobri na confecção que a confecção é outro agronegócio. Então, da mesma forma que a gente olha para o agro e tem orgulho, né, de tanto, cara, volume de produção, de exportação, tal, não sei o que tem. Cara, se a gente tivesse 10% desse mesmo olhar, 10% desse mesmo olhar para o setor de confecção, cara, você pode ter certeza que o Brasil ele tem tudo para ser uma potência mundial de confecção. Cara, nós temos aqui estilistas os mais criativos do mundo, sem valorização nenhuma.
Cara, empresas de tecnologia, como a Audaces, por exemplo, cara, que é um orgulho nacional, porra, é uma multinacional que desenvolve tecnologia de confecção para o mundo inteiro. Nós temos engenheiros de máquina no Brasil, que conheço confecções pelo mundo inteiro, eu nunca vi caras que chegam nem nos pés dos engenheiros de máquina que nós temos no Brasil. Cara, a gente tem uma riqueza de criatividade, de tudo, para tornar o Brasil uma potência mundial em moda, em conceito, em qualidade, em tudo. Só que aí quando você olha para isso aqui, ó, você vai falar assim, porra, a impressão que eu tenho assim, é cada um querendo defender seu interesse. Então, tipo assim, pô, não estamos defendendo interesses num setor como um todo. Não estou aqui dizendo que não tem associações, tal, não sei o que tem. E tem muita. Só que também a culpa é do empresariado também, que não participa. A culpa também é do empresariado. Então existe uma balança para os dois lados. Só que então, vamos lá. Se a gente tivesse o entendimento de falar assim, cara, nós temos aqui um celeiro de estilistas, de modelistas, de tecnologia, de engenheiros, de tudo. Só que tudo muito desencontrado. Aí quando alguém vai fazer um projeto... E também vamos falar papo reto aqui, tá? Tem muito cara que quando aparece para falar, quer falar bonito. E quer levar moral no negócio, por isso que não vai para frente. Que aí o empresário olha e fala assim, pô, mano, o cara tá querendo... Os caras tá de palhaçada comigo. E muita gente que quer falar sobre o setor de confecção sem ter pisado no chão de fábrica. Aí não tem moral para falar. Porra, o cara que nunca pisou no chão de fábrica quer falar do nosso segmento? Que moral tu tem para falar, cara? Porque o empreendedor de confecção é um cara que veio do chão de fábrica. É o cara que veio do chão de fábrica. Mesmo a confecção hoje que passa de uma geração do pai pro filho, o filho veio do chão de fábrica, porque ele nasceu ali brincando dentro de fábrica. Então, quando você vai falar com um cara desse, então, assim, por que de certa forma, graças a Deus, né, não sou uma unanimidade, mas quando eu paro para conversar com um empresário de confecção, com um empreendedor de confecção, seja ele o pequenininho ou seja ele dono de uma mega indústria, por que os caras me respeitam? Porque eu vim do chão de fábrica, mas eu sei como conduzir uma grande indústria. Então eu tenho o quê? Tipo, cara, pô, eu consigo ter uma conversa de igual para igual pro cara. Tá? E aí fala assim, então você está se candidatando. Meu amigo, eu sou empresário, meu negócio é ganhar dinheiro fazendo o que eu faço com as minhas empresas tal, e tudo mais. Só que o que eu quero dizer aqui é, cara, falta entendimento. A gente tem tudo para ser uma grande potência no segmento de confecção a nível mundo. Indústrias têxteis, cara, fala para mim um lugar que tem um denim igual ao do Brasil. Não tem. Não tem. Se a gente falar de indústrias têxteis também, só que a gente olha e fala assim, porra, tem muita indústria têxtil hoje no Brasil, cara, que, porra, os caras pelam pra caramba, cara. Por quê? Tipo, como a gente não tem esse entendimento do que é tamanho e dimensão do mercado têxtil, do mercado de confecção no Brasil, porra, se a gente tivesse incentivo tributário, se a gente tivesse incentivo fiscal, se a gente tivesse... Cara do céu, enfim... Dava pra mim ficar aqui 2 horas falando sobre isso, mas aí eu vou ficar pé da vida, eu vou querer gritar, eu vou querer xingar. E o pior de tudo, é que eu vou começar a dar nome pros burros aqui. Aí vai lascar. Então eu prefiro já até parar por aqui mesmo, certo? Mas enfim, falando em números, é difícil falar, mas é muito maior do que os números que alguém fala hoje em dia. Então, isso que você pontuou aqui agora, eu acho que é uma coisa também muito séria, que também tem que ser levado, né, de certa forma aí, tem que ser levado a sério, no sentido de falar assim, pô, olha o tanto de informações desencontradas, né? Até pegando o gancho da pergunta anterior, quando a gente fala assim sobre, tem muitas associações, muitos sindicatos, muito isso, muito aquilo, que são importantes para o nosso setor, só que olha que, tipo, o quanto de informações desencontradas. Tem que ter um entendimento também que fala assim, pô, queira ou não, a gente sabe, pô, a gente que convive nisso, né, no nosso dia a dia, a gente sabe que existe uma informalidade muito grande dentro do nosso segmento, né, que isso também você está pontuando aí, e isso é uma questão que fala assim, pô, a gente tem que fazer um trabalho para reverter essa informalidade na formalidade e tal, não sei o que tem. Mas para isso eu acredito também, Edu, que algumas políticas públicas, como incentivos e tudo mais, e mostrando para esses guerreiros e guerreiras, empreendedores e empreendedoras desse nosso segmento, né, que mostrar para eles, trazer uma facilidade para eles conseguirem fazer isso, que é trazer facilidade, é mostrar os benefícios e, de certa forma, de novo, colocar isso aí numa mesa para a gente poder discutir isso de uma forma mais abrangente, né, porque
Esses números aí, eu falo o seguinte, cara, isso aí não bate nada com coisa nenhuma. Sim, e de novo, né? Já que você comentou de falar assim, cara, tem que trazer isso para uma mesa, tem que ser discutido e tem que ter mais papo de confecção. Tem que ter mais papo de confecção. Então, eu vejo muito que assim, o empresário tem que fazer o seu papel também de trazer essas discussões e colocar isso em pauta, né? E quando eu falei, pô, a gente não gera a gente não tem tanto reconhecimento, né, digamos assim, político falando sobre confecção, mas talvez porque a gente também não levanta essa bandeira sobre a confecção. Então, precisamos também fazer a nossa parte e participar mais das associações, sindicatos e tudo, para que a gente possa exercer o nosso papel de exigir os nossos direitos, não é exigir, né? Na verdade é mostrar para todo mundo, né, a nossa importância e para isso a gente passar a ter mais reconhecimento e através disso muitas coisas podem mudar. E estamos chegando aqui na nossa última pergunta. E é uma pergunta que eu acho que é muito pertinente. Eu acho que muitas pessoas gostariam de fazer essa pergunta para você, talvez não tenham coragem. Eu tenho coragem de perguntar isso para você, cara. Cara, por que você faz isso que você faz? Né? O que te motiva a gerar? O que te motivou? O que te levou, na verdade, no princípio, né? O que te motivou e te levou a trazer esse tipo de conteúdo, a fazer tudo isso que você faz e o que te motiva hoje, porque você já chegou num patamar que você, pô, você construiu marca de sucesso, você conseguiu vender a marca, que é o sonho de muita gente que tem confecção, né? Tem muita gente que quer vender marca e tal. Então você conseguiu construir cases de sucesso, você conseguiu vender esse case de sucesso. Na verdade, você construiu vários cases que eu sei da tua jornada, da tua história. Dentro disso, você começou a ser um influenciador no nosso segmento, né? Você começou a ser um cara que motiva as pessoas, né? Que não é só trazer o conhecimento, mas eu acho que a forma com que você passa o conhecimento para as pessoas, ela chega a ser inspiradora, né? E você é um cara que você tem essa vivência prática do negócio, né? Porque você passou por todos os processos, desde ser um camelô a ser um mega empresário, dentro do segmento da confecção, que fique bem claro, né? E, cara, e hoje você já chegou a patamares aí bem grandiosos no nosso segmento, e você hoje motiva, e você inspira, e você gera conteúdo, e você faz muita coisa, e, né, duas em uma aqui, ó, duas perguntas em uma. O que te motivou a fazer isso e o porquê você continua fazendo isso? Bom, boas perguntas. Então vamos lá. O que me motivou a começar a fazer isso? Foram os próprios desafios que eu enfrentei quando eu estava começando. Né? Eu falo assim, pô, cara, eu queria que tivesse um Eduardo Christian há 10 anos atrás. Né? Eu teria errado muito menos. Claro que eu aprendi muito com os meus erros, né? Mas eu sei o quanto eles custaram para mim. E vendo isso tudo, eu comecei a gerar conteúdo na internet e comecei a gerar conteúdo na internet de uma forma totalmente despretensiosa. Né? A galera que me acompanha há muito tempo viu tudo isso desde o começo, né? Como eu falava, tal, não sei o que, blá, 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 blá. E eu mostrava muito o dia a dia da confecção, né? E eu não mostrava os louros, pelo contrário, eu mostrava os perrengues, eu mostrava os BOs e tal. Então, o que me motivou muito foi isso, né? Eu vejo os problemas e os desafios que eu enfrentei quando eu quis capacitar e profissionalizar a minha confecção. Busquei muito conteúdo técnico, sim, muito conteúdo bom no mercado, né? Inclusive fiz parcerias com instituições maravilhosas que nós temos e aprendi muita coisa. Só que muito do que eu fui desenvolvendo também foi a lida do dia a dia. Foi fazendo, errando, pô, vamos tentar de novo, vamos fazer diferente e tal. E aí, pô, assim funciona melhor, assim não sei o que, assim não sei o que, assim não sei o que, assim não sei o que. E também, assim, eu converso muito com vários outros empresários e sempre trocando muita ideia, não só do segmento de confecção, mas de outros segmentos que também me trouxeram muita bagagem e eu consegui aplicar essa bagagem dentro do meu negócio. E com isso eu fui construindo um case e tal legal. E beleza, quando eu comecei a fazer isso de uma certa forma despretensiosamente, só que aí eu comecei a ver, pô, o impacto que isso estava gerando na vida das pessoas. Comecei, de repente, passou um tempo e tal, comecei a receber muitas mensagens de pessoas, pô, cara, pô, você falou tal coisa, me ajudou pra caramba, cara, pô, você fez, pô, eu vi uma live tua, não sei o quê, pô, foi legal, pô, não sei o quê. Eu falei, cara, pô, isso aqui, realmente eu tô transformando vidas, eu tô impactando e tal, e não tinha pretensão nenhuma em relação a isso. E, de repente, a gente se depara com uma pandemia. Né? E se deparando com uma pandemia, fecha a fábrica, fecha a confecção e tal, não sei o que, papá. E aí naquele momento eu falei, cara, e agora, né?
Eu também fechei minha confecção e tal. Só que quem me conhece sabe que eu sou 220 mesmo, só acelerado. Não demorou muito tempo, eu já fui, vamos abrir. Não podia abrir, não podia abrir. Abrir clandestino mesmo. Não tem problema não, eu queria trabalhar. E aí nisso eu comecei a fazer muita live, cara. Muita live. E falando sobre isso. Cara, faz tal coisa. Pô, como é que eu vou fazer com o meu funcionário? Faz assim. Faz máscara. Faz não sei o quê. E praticamente, eu comecei a fazer live praticamente todos os dias. No ano de 2020 eu fiz 108 lives. 108 lives só falando coisa de confecção, só falando, cara, faz tal coisa, e não sei o que. E ali foi onde deu um boom, né? Da noite pro dia, eu dormi, acordei, eu tinha milhões de visualizações, tinha milhares e milhares de seguidores nas redes sociais e tal, e eu falei, encontrei. Talvez eu tenha me encontrado, na verdade. Né? E por que eu falo de ter me encontrado? Né? Porque você pega um histórico de um cara que tem a 4ª série do primário, que não tem formação acadêmica, um cara que teve que construir suas próprias oportunidades, um cara que estava até 10 anos atrás como camelô e passou por toda a trajetória e hoje eu poder usar tudo isso, impactar, influenciar milhares de outros empreendedores de confecção. Se falar que isso não mexe com a minha cabeça, cara, eu vou estar sendo hipócrita. Claro que mexe. Entendeu? Aquele negócio, de você tá andando na rua e chegar uma pessoa do nada e te dá um abraço, cara. E fala, cara, você me ajudou. Isso foi demais isso, cara. Não sei o quê. E aquilo tudo mexe com você. E fala assim, o que me faz continuar a fazer isso? Entendeu? É claro, eu tenho vários negócios hoje, todos eles ligados à área de confecção, também que fique bem claro, certo? E me tornando um influenciador, é óbvio que eu também vou escalar os meus negócios ligados ao setor de confecção. Mas o que me faz continuar é sempre ter essa questão. Eu falo muito isso com a minha equipe, eu falo isso muito, muito com o meu time. Eu falo assim, as pessoas em primeiro lugar. As pessoas em primeiro lugar. E a outra coisa que eu falo muito com o meu time, que é falar assim, cara, se não for para fazer o meu melhor, eu não vou fazer. E o que é fazer o meu melhor? Dentro daquilo que eu entendo que seja o melhor. Mas é o melhor pensando nas pessoas. Cara, é o melhor na forma de entregar um conteúdo, é o melhor na hora de dar um conselho, é o melhor na hora de poder dar um apoio, é o melhor na hora de poder motivar, é o melhor porque eu sei hoje a importância que eu tenho nesse papel de fazer aquilo que eu faço. E aí eu olho para qualquer outro segmento, né? Você fala assim, você olha para o segmento de comida, você tem os chefes de cozinha. Você olha para o segmento de decoração, arquitetura tal, você tem os carapá. Você olha para qualquer segmento, você tem os carapá. E eu falei, e cadê os carapá da confecção? Cadê os carapá da confecção? Eu falei, então eu vou ser o carapá da confecção. Entendeu? Eu vou ser esse cara. Eu falei assim, tá faltando referencial para o nosso segmento, então que bom. Eu espero estar sendo um bom referencial. E eu sei que eu estou impactando e influenciando vários outros Eduardos e Eduardas a nascerem no mercado. Eu estou impactando e influenciando centenas de outros Eduardos e Eduardas que hoje falam sobre confecção, que hoje mostram, que hoje tal, porque era um mundo fechado, cara. Era um mundo fechado. E eu tenho certeza que eu fui um protagonista em quebrar essa barreira, em furar essa bolha. Sabe? Em trazer, sabe, esse tipo de conteúdo e hoje eu tô vendo assim, cara, muita gente fazendo isso. E isso para mim é motivo de orgulho. É motivo de orgulho olhar e falar, que massa, cara. Olha o tanto de outras pessoas que hoje estão impactando e influenciando a vida de cada vez mais outras pessoas. E óbvio, meu projeto é muito maior, cara. Eu quero sim, eu falo assim, se a gente for falar sobre propósito, eu encontrei o meu propósito através da confecção, eu encontrei o meu propósito de vida fazendo aquilo que eu faço hoje, não é hipocrisia, porque quem me conhece sabe realmente que eu vivo isso 24 horas por dia, que eu abro mão de amigos, eu abro mão de relacionamento, eu abro mão de família, eu abro mão de muita coisa para fazer o que eu faço hoje. E às vezes dói quando alguém vem e fala, esse cara não sei o que, tal. Assim como chega algum empresário para mim que é do segmento de confecção, esses dias eu tava num evento, numa feira, e chegou um cara e falou, você é um babaca. Você fica falando, ensinando os outros, não sei o que, você não está melhorando o mercado, você está prejudicando o mercado. Eu falei, amigo, porque se você acha que é ruim o que eu faço, então faça você melhor que eu, cara.
faça você melhor que eu. Assim como tem gente que chega pra mim e fala assim, pô, cara, mas você não precisa fazer isso. Né? Por que você faz isso? Aí qual foi a minha resposta pra pessoa? Eu falei assim, se eu deixar de fazer isso, você vai fazer? Se eu deixar de gerar o conteúdo que eu gero, se eu deixar de motivar e incentivar as pessoas da forma que eu faço, você vai fazer no meu lugar? Então não me critica, cara. Se você não tá fazendo igual ou melhor, deixa eu na minha. E assim, tipo, cara, até é difícil falar isso, mas, pô, às vezes para cada um elogio que a gente recebe 10 porrada, cara. Para cada uma pessoa eu recebo 10, porra, para cada uma pessoa que me vem, me dá um abraço, que se emociona e fala, porra, cara, tu me ajudou. Vem 10 para te dar paulada. Vem 10 para te dar pedrada. Você acha que eu nunca recebi nenhuma ação judicial por coisas que eu contei sobre confecção? Já. Você acha que eu não recebi ameaça? Já. Fala assim, então por que você continua? Porque agora eu tenho mais tesão em fazer o negócio, cara. Agora eu tenho mais tesão em fazer. Porque parece assim, enquanto eu tava tipo, pô, tá legal, porra, sabe? Pô, depois que eu comecei a ver as pessoas chegar e falar assim, cara, pô, tu me ajudou, irmão. Tu falou uma coisa que mudou a minha vida, tu falou uma coisa que mudou a minha confecção. E eu não sou motivador e nem coach. Aliás, eu fico puto quando alguém fala, é coach da confecção. Que é, mano? Eu ia falar palavrão aqui, não vou deixar quieto. Então eu falo assim, pô, não, então assim, pô, essa pessoa me motiva. Aí beleza, o cara que chega e me dá paulada hoje, eu falo, lindão, é bom tu acostumar com a minha cara, meu irmão. Porque tu vai me ver muito. Tu vai me ver muito. Né? Então cada vez que um cara chega e me dá uma paulada, eu só olho e falo assim, acostuma. Acostuma, porque tu vai me ver muito. Não é pouco, não. É muito, porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei aonde eu quero chegar. E eu tô pagando preço para chegar lá. Porque não existe almoço grátis em nada na tua vida. E eu tô disposto a pagar o preço para chegar onde eu quero chegar. E é isso aí. Né? Então, eu falo assim, o que me motivou fica até meio, não sei se falar assim, se é meio clichê ou se é meio não sei o que e tal, mas falar assim, cara, não tem o que me motivou. Talvez pode ter sido tem uma frase bíblica que fala assim, né? Deus usa as pessoas. Posso estar sendo usado por ele e muito bem usado, por sinal. Porque eu te garanto que não importa essas pessoas que às vezes chegam e me criticam isso ou aquilo, mas para as pessoas que realmente eu fiz a diferença na vida delas, em algum momento elas precisaram de mim. Você fala assim, pô, o que te motivou a começar? Eu só comecei. Só que agora eu sei aonde eu quero chegar. Cara, você vê que quando a gente fala, né, parece balela, a gente fala sobre essa questão de ter propósito, disso, daquilo. Eu costumo dizer, né, que as coisas elas nascem duas vezes na vida de qualquer ser humano, né? A primeira é na mente, né? É aquilo que você pensa, é aquilo que você... Porque todo pensamento, ele gera um sentimento... Papo de coach agora, parece papo de coach, mas não é, o papo é sério. Então eu falo assim, todo pensamento, ele gera um sentimento, né? E você vê que esse sentimento, ele vai fervendo assim, ele vai borbulhando dentro de você, e é o que ele faz você agir, ele faz você fazer, ele faz você querer e tal. E é nítido a gente ver isso, né? Eu vejo isso nos seus olhos, que você tem um brilho no olho quando você fala sobre confecção. Já acompanhei você em todos os seus cursos, em todos os seus treinamentos, em toda a sua jornada, em toda a sua trajetória. Eu vejo o quanto você tem verdade e emoção naquilo que você passa para as pessoas, né? O quanto você faz aquilo com amor, né? E acredito muito que as pessoas que já estiveram com você, né, que já passaram ali pela sua trajetória, pela sua jornada, elas acabam identificando isso em você. Então, casa muito com o que você está falando aqui agora, né? E parabéns pela sua visão, parabéns aí pelo pela sua trajetória. E eu dizendo para você, cara, eu sei o quanto é foda, eu sei o quanto de pedrada que você toma, eu sei que tem pessoas que adoram o que você faz, e tem pessoas que vão criticar, e tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, isso faz parte do processo, né? E não desiste, cara. Eu sei que tem horas que você, mesmo não sendo mais um confeccionista diretamente, você também tem os seus momentos onde você fala, putz, cara, vou parar com isso daqui e vou focar em outras coisas, tal, não sei o que tem. Mas sempre lembra uma coisa, sempre vai ter uma pessoa que precisa do que você está fazendo. Sempre vai ter uma pessoa
que aquela pessoa que vai ouvir aquilo naquele momento que você está passando aquele conteúdo, que você está passando aquilo para aquela pessoa e você vai mudar a vida daquela pessoa. E essa uma pessoa que você vai impactar, ela vai acabar mudando a vida de outras centenas de pessoas. Então eu sei o quanto que às vezes a gente tem essa motivação e ao mesmo tempo muito a gente passa por um processo de desmotivação. Mas sempre vai ter aquela uma pessoa que vai fazer valer a pena. E que lá na frente essa pessoa vai chegar para você e vai falar, cara, muito obrigado pelo que você fez por mim. Então, foca nessa pessoa. Eu sei que você já teve centenas dessas pessoas que te agradeceram até pessoas que eu acredito que você nem conhecia, mas que chegaram para você do nada e falou, porra, muito obrigado, que te deu um aperto de mão, que te deu um abraço, pessoas que chegaram assim para você emocionadas e falaram o quanto você foi importante na vida dessas pessoas. Então faça por elas. E eu falo, pedrada vai vir, paulada vai vir muita coisa ainda. Só que no final de tudo, é aquilo que você começou falando, né? Se é para fazer, vamos fazer valer a pena. E eu tenho certeza que isso você vai fazer demais. Então, cara, eu dizendo para você, me olhando no espelho agora, não para, acelera, continua, vai fundo. Nós estamos só começando. Se tem pessoas que a gente conseguiu impactar, pode ter certeza que muitas outras serão mais impactadas ainda. Porque a nossa mensagem não vai ficar só aqui. Acho que a nossa mensagem, ela vai romper fronteiras, ela vai romper barreiras e ela vai chegar em lugares onde só você e eu sabemos onde nós vamos chegar. E é isso, cara. Contamos aí que muitas coisas nós fizemos até esse momento para chegar aqui e termos o que falar no Papo de Confecção. E esse Papo de Confecção vai ser o início de algo muito grande que está por vir. Quero agradecer ao convite por estar participando aqui do primeiro episódio do Papo de Confecção e agradecer vocês que estiveram com a gente até agora. Espero que todos vocês tenham gostado e que de alguma forma eu tenha impactado de forma positiva vocês. E é isso aí, Edu. Muito obrigado por tudo. Continua, que a gente está só no começo. E você aí, minha amiga, meu amigo que acompanhou esse primeiro episódio do Papo de Confecção, você já imagina o que você pode esperar então nos próximos episódios. E o objetivo desse nosso bate-papo aqui é justamente esse, é trazer aqui, ó, provocação, é trazer inspiração, é trazer motivação e, óbvio, deixar algumas alfinetadas pelo meio do caminho. Então, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio e fui!